Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41, diz assim a palavra de Deus. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, for o caminho de um dia, e então passar a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltar a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Amém? Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, pelo livre acesso a ela. Não apenas precisamos ouvir com os nossos ouvidos, mas precisamos ouvir com todo o nosso ser, de modo que possamos sair daqui iluminados, possamos sair daqui tocados pelo poder do teu Evangelho e eficácia do teu Espírito, para que sim, de fato, possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou a ser. Obrigado, Senhor, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana acontece aquilo que às vezes acontece na vida de cada um de nós, principalmente na vida de um pastor. Você prepara um texto, elabora, faz seu esboço, no meio da semana, ele já está pronto para ser ministrado, mas quando chega o final de semana, vem o Espírito Santo e fala no seu coração e muda tudo isso para uma outra mensagem. E é exatamente isso que aconteceu essa semana comigo. Não estou querendo aqui dar uma de espiritualista. Então, Deus mandou me falar porque eu tirei, mas estou querendo aqui dizer humildemente, de fato, isso aconteceu. E quando acontece isso, você fica, peraí, eu vou naquela que eu já preparei ou vou naquela que está me tocando aqui? Essa é a sensibilidade e discernimento espiritual. Eu prefiro errar obedecendo o Espírito do que tentar acertar obedecendo a minha razão. Né? Então, obedecendo o Espírito, eu segui o que ele me falou no fim de semana a respeito, me trazendo aqui a essa passagem, falando comigo. Né? E é interessante porque quando você olha o texto bíblico, você tem que entender que nós nos identificamos tanto com os personagens como com aquilo que está sendo falado aqui. Tanto com o personagem como a passagem, a experiência. Isso aqui é importante em nós. Tudo que acontece dentro da palavra de Deus tem uma identificação com cada um de nós, com a nossa história. Né? E aqui não é diferente. Então, se Deus mandou vir aqui para esse texto, né, em cima da hora, foi porque ele queria falar comigo, ele queria falar com você. De maneira sempre, mas ele sempre quer falar assim. Mas é uma maneira também de chamar a sua atenção para algo que Deus quer mover na sua vida. Há muitos anos, né? Quem é um pouquinho mais velho aqui, lembra de um filme que passou e foi muito sucesso, chamado Esqueceram de Mim. E é uma comédia onde uma família grande vai viajar dos Estados Unidos, vai viajar para a Europa, para Paris,
E ali, né, são dois casais misturados, parentes, com mais um monte de filhos de todos os tamanhos. E tem ali o Kelvin, o loirinho bonitinho e bem sapeca. Enquanto os outros estão arrumando mala e a mãe está preocupada com um monte de coisa, o Kelvin está enchendo a paciência. A mãe coloca ele de castigo, eles dormem, no outro dia de manhã vem duas vans buscá-los para levar para o aeroporto, era muita gente. Acorda todo mundo pegando sua mala e cada um tem que preparar sua mala, cada um prepara suas coisas. E está todo preocupado, a mãe, pai, você pegou o passaporte, você pegou isso, você pegou o documento, conta, pediu para a filha mais velha. Estou resumindo para vocês, tentando lembrar o filme. Pediu para a filha mais velha, conte para ver se está todo mundo, conta, né? Que era 11. 1, 2, 3. Aí ela vai contando 4, 5, 6. Aí tem um vizinho, tinha do tamanho do Kevin, que foi lá dentro da van e estava de costas, ela contou como se fosse ele. 11. Está todo mundo aqui. Vamos, metade vai para cá, metade vai para outra van e foram para o aeroporto. Chegando no aeroporto, estava atrasado. O avião perdemos, não, está entrando, saindo todo mundo correndo, entrando no avião e embarcaram. Decolou o avião, acorda o Kelvin em casa sozinho. Cadê todo mundo? E a hora que ele acorda, ele está sozinho. Imagina, e aí vai decorrer do fim, né? Esqueceram o Kelvin lá atrás. E aí o desespero daquela mãe, como é que vai voltar agora? Ele que chegar lá na Europa, vai pegar um avião de volta, porque o Kelvin está sozinho, esqueceram ele sozinho. Nesse caso, né? A mãe esqueceu porque ela pergunta para a irmã mais ela que achou que tinha contado, eles tudo fazendo correndo, né? E foram perceber que o Kelvin não estava com ele quando era tarde, eles já tinham embarcado. É engraçado isso com Maria também, né? Vai para uma festa em Jerusalém, a festa da Páscoa. Leva Jesus, que completara 12 anos e era como tradição levado para apresentar no templo, aquela coisa toda, volta. E depois de um dia, eles param para pensar, Jesus não está aqui, cadê ele? Ao esqueceram de mim. E aí a gente vai perceber que Maria e José, assim como aquela mãe do Kelvin, o pai do Kelvin, estavam distraídos com tantas coisas. O passaporte, o avião não atrasa, as vans chegaram, e esqueceram o mais importante. Assim somos nós também. Andamos tão distraídos com a vida, andamos tão distraídos com o ter e o fazer, com a conquista e as realizações, e não percebemos que Jesus não está mais conosco. Esquecemos ou deixamos Jesus de lado. Quantas vezes nós fazemos isso? Você poderia dizer agora que Jesus está com você? Que Jesus está ali, que você está com Ele, e que você sabe exatamente onde Ele está. Quantas vezes nós nos distraímos? A diferença, como eu repito, da mãe do Kelvin, que ela delegou para a filha achou que estava e eles foram. Aqui não diz, aqui diz que Maria e José andaram depois de um dia. Ué, onde está Jesus? Onde está Jesus? Muitas vezes a gente vem para o templo, como eles foram para Jerusalém, saímos daqui e deixamos Jesus aqui. Vamos embora cuidar dos nossos afazeres, cuidar das prioridades, cuidar das coisas, distraídos com tantas coisas que não percebemos que Jesus não está conosco. E deixamos ele de lado, e deixamos ele na periferia, que não sabemos mais onde ele está. Ah, pastor, mas o senhor está sendo rigoroso, será?
Esse texto vai nos trazer lições muito importantes. Lições do nosso dia a dia. Lições da realidade factível da nossa fé e da nossa caminhada cristã. Quantas vezes estamos distraídos? Todas as vezes que colocamos o nosso foco em tudo que é a realização, em ter, em fazer, o tempo todo. Ah, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ter, eu tenho que buscar. Mas isso se torna as nossas prioridades. Isso tira o foco. Quantas vezes nós tiramos os olhos de Jesus? Você só perde, você só desconhece o paradeiro de alguém importante quando você tira os olhos dele. Quando a gente vai levar uma criança petitinha no parque, você fica aí. Porque se você tirar os olhos, pode acontecer um desastre. Quando você vai viajar com o menino pequeno, vai no shopping, você não tira os olhos da criança. Por quê? Porque você sabe que se ela se perder, você corre o risco de não vê-la mais. Dela ser raptada, dela se perder. Mas a gente se esquece que todas as vezes que a gente tira os olhos de Jesus, a gente está olhando distraidamente para as coisas do nosso ter e do nosso fazer, dos nossos sonhos, realizações, conquistas, que a gente perde a noção de onde Jesus está. Isso deveria ser um fato mais temido nas nossas vidas. Perder a noção de onde Jesus está. Perder o foco de Jesus. E agora, o texto vai ensinando que quando Maria e José não conseguem encontrar Jesus, nem com os parentes, nem ali, vem o desespero. Quando você tira os olhos de Jesus, o desespero vem. E por que eu estou falando de desespero? Porque desespero é sofrimento sem propósito. Desespero não pode fazer parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Porque desespero é sofrimento sem propósito. E para o homem e a mulher de Deus, até a dor e o sofrimento têm um propósito. A dor e o sofrimento são os sinais de alerta de que nós estamos tirando foco. E nós estamos tirando os olhos de Cristo. E quando ela pinta, porque sempre tem que ter o teste da fé, a prova da fé, para que possamos entender aonde estão de fato os nossos olhos fixados. Né? Esse teste pinta, ou você entende ou você entra em desespero. E quando o desespero vem, acontece o quê? Acontece a desorientação, o enfraquecimento. Acontece você desnorteia, você se perde. Acontece a aflição doentia, você fica doente por dentro e por fora. Você vai buscar Jesus em lugares que ele não está. Olha Maria e José. O texto diz que durante 3 dias eles procuraram Jesus em tudo quanto é lugar, menos aonde? No templo. O desespero faz isso. Eu vou buscar o Salvador, ou a salvação que vem do Salvador, aonde não tem. Então, o desespero me tira a paz. Eu vou buscar onde? No psicólogo? O desespero me tira a direção, o caminho. Eu vou buscar onde? No orientador perito do mundo. O desespero me tira a capacidade de pensar, de raciocinar. Eu vou buscar aonde? Nas pessoas. O desespero me tira a alegria. Eu vou buscar aonde? Nas coisas.
O desespero me tira a segurança. Eu vou buscar onde? Na material. O desespero me torna desesperado no sentido de perder a esperança. Eu vou buscar aonde? Nas promessas dos homens, nas riquezas do mundo. É isso que Maria e José fizeram. E aí, depois de 3 dias, no caso aqui foram 3 dias, no nosso caso pode ser anos e anos e anos. Eles acharam Jesus aonde? Onde ele tinha que estar. Na casa do Pai. E aí, a Bíblia diz que eles se maravilharam de ver Jesus ouvindo, respondendo e pregando para os doutores da lei, com 12 anos. E disseram para Jesus: por que você fez isso conosco? Nós estamos aflitos, desesperados, procurando você. Ele falou: o quê? Né? Vocês não entendem, vocês não sabem. Por que vocês estão procurando tanto tempo? Porque você não sabe que eu estou na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai. Veja que começa para chegar na origem de tudo. Maria e José não conheciam Jesus. Por incrível que pareça, Maria e José não conheciam de fato Jesus. Se eles não conheciam, e nós? Por que eu me distraio? Por que eu me desespero? Porque, na verdade, eu não conheço quem é o meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A Bíblia diz que nós vamos ser destruídos por falta de conhecimento. A Bíblia diz que vida eterna é conhecer o único Deus e ao Filho a quem ele enviou. E conhecer não é apenas uma questão intelectual, cognitiva, de entendimento intelectual. Conhecer é relacionamento. Um relacionamento que deve ir além da superficialidade, além do fato de você dizer: ah, você viu essa pessoa? Lembra? Essa pessoa já... Ah, conheço. Conhece como? Ah, ouvi falar, já vi uma vez, já conversei uma vez. Isso não é conhecimento mesmo. Não é disso. Né? Jó falou: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Veja que aqui está a origem de tudo. Conhecer, de fato, quem é Jesus, para que eu conheça qual é a sua missão. Se eu não conheço ele, eu não sei onde ele vai estar. Se eu não sei onde ele vai estar, e não sei o que de fato ele veio para fazer. Veja que quando você conhece, você está dizendo que você não é só intelectual, mas ele é relacional. Quando você fala de relacionamento, você fala de intimidade. Algo mais profundo, né? Quando a Bíblia diz que Maria, antes de conhecer José, engravidou de Jesus, antes de ter relação sexual, intimidade verdadeira com José, ela engravidou de Jesus. Então a Bíblia usa o conhecimento nesse sentido também. Da intimidade verdadeira, real, profunda, prazerosa.
incomparável com Jesus. E quando você tem essa intimidade, ela vai gerar identidade. Você pode perceber na Bíblia que todas as vezes que um homem ou mulher se chegava a Deus, quantos deles Deus mudou a sua identidade? Já não é chamará Abrão, mas Abraão, pai de muitas nações. Já não mais chamará Sarai, mas Sara. Já não mais chamará Jacó, mas Israel. Já não mais chamará Simão, mas Pedro. Uma mudança de identidade. Por quê? Você se torna novo homem, nova mulher. Você muda a sua identidade, muda a sua percepção, muda a sua vida, muda a sua missão, muda o seu foco. Veja que esse texto fala que depois daquilo Maria guardou aquilo no coração. Ou seja, depois daquele dia, a identidade de Maria, não nominalmente, mas no seu coração, mudou de fato. Por quê? Porque ali deixou de ser o filho dela, gerado em seu útero, porque Jesus veio pela porta de entrada do mundo, que é o ventre de uma mãe, de uma mulher. Mas saiu como Deus glorificado. Então, Maria agora sabia que aquele não era o filho dela, mas o Senhor dela, o Quírios dela. Isso muda tudo. Porque a Bíblia não fala mais de distrações de Maria. De Maria perdendo Jesus por aí. Porque agora ela foi transformada. Veja que a Bíblia fala sobre regeneração, que é gerar de novo. Depois, fé salvífica, que é justificação, santificação e glorificação. Esses são as linhas que você vai chegar, a sequência que você vai chegar. É importante a gente entender isso. Sobre a questão da transformação, da mudança de identidade. Eu não sou o que eu penso que sou, eu sou o que eu sou em Deus. Quando perguntaram, Moisés perguntou para Deus, o que eu vou dizer que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ou Jeová Jireh, ou qualquer coisa desse tipo, ele disse, diga que eu sou. Veja que muitas vezes se discute teologicamente a questão da dicotomia e da tricotomia. Para um segmento é corpo, alma e espírito. Para outros é corpo, alma e espírito como uma coisa só. O fato é que essa discussão, ela perde sentido porque, na verdade, é a mesma coisa. Né? Por quê? Porque quando você fala de alma e espírito, você está falando de duas faces de uma mesma moeda. O espírito é a nossa vida interior em conexão com Deus. A alma é a nossa vida interior em conexão com o corpo e com o mundo externo. Quando estava lá Adão e Eva, pecaram, o que aconteceu? O que morreu? O espírito. O espírito está morto. E a alma foi inundada pelo pecado. O homem caiu. Jesus veio salvar quem? A nossa alma pecaminosa. Que vai e atua no corpo e no mundo externo. Faz com que a gente viva o pecado, tenha prazer no pecado, busque o pecado e se afaste de Deus. Então ele veio salvar a alma da escravidão do pecado, do domínio do pecado, ainda que na presença do pecado. Agora, para que nós possamos entender isso, ele disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, nascer do Espírito. O Espírito está
morto. Então, vivifica seu espírito em Cristo Jesus, aí nós temos conexão com Deus. Esse espírito nos fortalece para vencer as fraquezas da alma, que desemboca no corpo e nos mantém no pecado. Então, essa é a transformação. Porque a partir daí, eu tenho força para buscar a cada dia a santificação. Só para que a gente entenda o processo. Então, não precisa ficar discutindo essas coisas. É corpo, alma e espírito, é corpo e alma, espírito, corpo e alma, corpo e espírito. É a mesma coisa. Dá no mesmo. No final das contas. Então você percebe aqui que ao conhecer a Cristo de fato, você muda a identidade, você é transformado. Você alcança a eternidade, porque a vida eterna não é conhecer a Deus, o único Deus, e é o Filho a quem ele enviaste. Não é assim que a Bíblia diz? Então eu passo a viver a eternidade. Eu passo a buscar a santidade até que Jesus volte, consuma, e eu tenho um corpo glorificado. E eu te pergunto, quantas vezes nós vamos nos distrair na busca do ter e do fazer, do conquistar e do realizar? E essas coisas, ao invés de ser prioridade, ser. Porque quando nós conhecemos Jesus, ele disse que eles sejam um conosco, Pai, assim como eu sou um com o Senhor. Ser. Quando eu sou, a minha prioridade muda. Veja o que Jesus disse. Não entendes, né? Em outra versão ele disse que eu vim para os negócios do meu Pai. E qual que é os negócios de Jesus? O reino, a vontade de Deus. O reino de Deus é a sua justiça. Ele fala para nós, priorize, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Essas outras coisas, ter, fazer, realizar, vestir, comer, vão ser acrescentadas. Então, quando eu entendo isso, quando eu conheço, a minha prioridade é ser. Quando a minha prioridade é ser, eu tenho a possibilidade de ter e fazer. Isso é possibilidade, mas essa não vai interferir. Aí, sempre, a dor e o sofrimento como sinais, como prova da minha fé, para ver se eu mantenho, se eu não tenho tirado os olhos de Jesus, não vai me trazer desespero. Porque eu tenho um propósito, eu vejo o propósito em tudo, ainda que dou, ainda que eu não entenda. E aí eu sei onde Jesus está. E eu não vou ficar desesperado procurando ele em lugares que ele não está. Nem nas pessoas, nem nas coisas, nem em nada. Eu vou procurar Jesus onde ele está. E ele está no lugar de sempre. Na casa de Deus, onde eu posso ouvi-lo, onde eu possa senti-lo, onde eu possa viver da sua glória. Eu não vou entrar em desespero. Por que tantos crentes hoje, tantos de nós, quando a dor e o sofrimento vem, nós desesperamos? Porque quantos de nós, quando a dor e o sofrimento vem, as circunstâncias contrárias, nós não conseguimos manter os nossos olhos em Jesus? Nós procuramos buscar socorro em tudo quanto é lugar. Não seja primeiramente nele. Eu brinco muito aqui, quando você pergunta a alguém que você não vê no tempo, que está passando por um certo problema circunstancial, seja de saúde física, relacional, qualquer coisa, e você pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Agora não tem mais jeito não, só Jesus agora. Então quer dizer que você gastou todos os seus problemas, agora você entrega para Jesus. Sempre foi. Sempre foi. O problema é que agora você está se conscientizando que é só Ele mesmo. E que Ele está no controle. E que Ele é soberano. Quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, o que aconteceu?
Marta foi tentar arrumar todas as coisas com a melhor das intenções. Maria parou, sentou de frente para Jesus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí Marta, arrumando, foi tentar tirar Maria dali e foi pedir para Jesus dar uma bronca nela. Vai lá, eu estou arrumando tudo, preparando tudo, fazendo tudo, e ela está sentada aí sem fazer nada. Jesus fez o quê? Ele falou, Marta, você está distraída com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, da qual nunca lhe será tirada. Qual a melhor parte que nós estamos escolhendo? Nós dizemos que conhecemos Jesus para os outros, mas nós estamos buscando distraídos, nós estamos tirando os olhos dele e buscando as outras coisas. O casamento vira prioridade, o filho vira prioridade, os negócios viram prioridade, o comer, o vestir vira prioridade. E a gente traz Jesus para manter isso. A gente não foi transformado para pensar que não é Jesus que nos serve, nós que seguimos ele. Não é Jesus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Não é nós que chamamos ele que nos chama. Não é a nossa glória, é a glória dele. Então eu não sei quantas privações, provações, tribulações, quanta dor e sofrimento haveremos de passar. Essa não é a pergunta que deve ser, mas é como eu vou enfrentar. Porque se Jesus não estiver de fato conosco, vai ser um desespero só. Por isso o salmista pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando Jesus muda a nossa vida, a gente tem medo. Ou você acha que o medo vai embora? O medo tem seu problema, tem sua parte preservativa, mas o medo que a gente tem é medo de Deus, não das coisas. Temor a Deus, a gente perde, porque hoje a igreja tem perdido o quê? Temor a Deus. E às vezes a gente quer definir temor a Deus como só reverência, respeito, admiração, mas temor a Deus é, acima de tudo, medo. Medo de Deus. Medo da ira de Deus. Medo de não contentar e satisfazer Deus. Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, diz no versículo 6, né? Que importa que aqueles que se aproximam de Deus creem que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Começa fazendo o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem de onde? Da palavra, vem do verbo, vem do Senhor. Não é essa fé de acreditar, mas essa convicção de ser no Senhor. Morremos com ele, participamos da aflição de Cristo quando morremos com ele na cruz e ressuscitamos com ele. Como novo homem, como nova mulher. Então, até quando nós vamos andar distraídos? E pensar que Jesus está conosco. Paulo não se distraía mais, ele podia dizer, para mim viver é Cristo, o morrer é lucro. Cristo vive em mim. Ele não precisava sair atrás dele. Ele não precisava buscá-lo em outros lugares. Mas quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não tem uma relação íntima com ele, nós não temos mudança de identidade, nós não somos transformados. E quando nós somos transformados, nosso foco, a nossa vida, as nossas metas, os nossos objetivos continuam sendo distorcidos de Deus. Nós não nos fazemos servos dele. Qualquer notícia desespera. Qualquer coisa entramos em parafuso. Achamos que a glória da vida é que tudo esteja bom, mas a glória da vida
é que mesmo no ruim, Deus é bom. A glória da vida é saber que tudo que eu tiver que passar, Deus está comigo. A glória da vida é saber que meu Deus não desampara. A pergunta que não quer calar, Jesus é que fugiu de Maria e José, ou foi Maria e José que negligenciaram Jesus e se distraíram? É Jesus que nos abandona ou nós que o abandonamos? Pensa aí, reflete, medita. Essa palavra é para mim, é para você. Para que você vive? Por que Maria guardou aquilo no coração e isso muda tudo? Se eu conheço Jesus, eu sei onde é que ele está. Eu sei o que ele faz. E se eu sou de Jesus, eu tenho que fazer o que ele faz. Não sabeis que eu vim? Eu estou na casa de meu pai, que eu cuido dos negócios do meu pai. Não é o pai que cuida dos nossos negócios. Essa não é a prioridade. Nós cuidando do negócio. Deus nos deu essa honra, esse chamado. Então, preste atenção. Se você não anda distraído demais. Porque isso só prova. Quando vier a provação, você vai entrar em desespero. E você não vai saber buscar Jesus. Isso só prova que você não conhece muito bem Jesus. Só de ouvir falar. Só superficialmente. Não adianta. Aí você precisa ser mudado, transformado. Você precisa sempre para que nós não tiremos mais os nossos olhos dele. E não tirando os olhos dele, quando vier a aprovação, nós não vamos entrar em desespero. Nossa alma vai quietar nele, porque ele nos dá a paz. Não vamos ter medo, porque ele nos sustenta. Não vamos apavorar, porque ele está no controle. Não vamos sair correndo e tentando achar soluções, porque ele vai nos dar sabedoria e direção. Não vamos buscar caminhos de todo jeito ou experiência dos outros, porque Jesus é o caminho. Não vamos buscar outros esclarecimentos de verdade, porque Jesus é a verdade. Não vamos buscar no amor dos outros, porque o amor de Jesus é suficiente. Será que nós vamos entrar nisso? Será que nós vamos atingir uma maturidade para entender isso? Para entender essas coisas? Esse nível de intimidade. Né? Deus não precisa mudar o nosso nome, mas Ele precisa mudar o nosso coração. A palavra de Deus é clara quando disse em Ezequiel: eis que eu tiro de vós o coração de pedra e coloco em vós um novo coração, um coração de carne. E coloco em vós o meu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não tire os olhos. As dificuldades sempre vão pintar, elas são o nosso teste. Não tire os olhos. Maria deve ter se preocupado com a mãe de Kelvin. Onde está o passaporte? Onde estão as malas? Onde estão as passagens? A van chegou. A hora está certa, nós vamos conseguir pegar o voo. Olha para nós. Também parece cômico. Temos o dinheiro, temos a aposentadoria, temos o plano de saúde, está tudo certo. Você não esqueceu disso. Nós vamos fazer isso, você está fazendo o plano assim, o sonho assim, vai dar tudo certo, está tudo bem, nós não vamos perder, está tudo ali. Onde está Jesus? Eu espero que nós entendamos isso, todos nós. Deus me levou a essa palavra essa semana, eu creio que é para mim, é para você. Notícias, indagações. O mundo está acabando, o mundo vai acabar, fulano vai fazer,
eu vou perder, eu vou ganhar. Os diagnósticos são terríveis. Se eu tenho meus olhos em Jesus, ele digo, humano, eu não sou cidadão mais desse mundo, mais do reino. Eu sou um peregrino desse mundo. Eu não amo esse mundo, eu amo a Deus. E ele é bem claro na sua palavra que quem ama o mundo odeia a Deus, quem ama a Deus odeia o mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pense nisso. Essa mensagem, ela começa para chegar no fim e você entender a origem de tudo. Falta de conhecimento de quem é. Conheceis e prosseguir conhecendo, diz a palavra de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.